Olá pessoal, então o vídeo de hoje é uma sugestão que foi, na verdade foi uma pergunta, né, que deixaram no canal e eu acho que o assunto de hoje, tá, que vai ser sobre o que acontece com os filhos dourados, as crianças douradas, né? E para quem não sabe o que são crianças douradas, está passando o link do vídeo Narcisismo nas Famílias, né? Deem uma conferida para vocês entenderem o que eu estou falando, quem não conhece. Então, a pergunta foi essa, entende? O que acontece com as crianças douradas, se elas se tornam narcisistas, ocultas ou não, narcisistas, né, deflagrados, ou seja, qual é o prognóstico dessas criaturas. E eu acho que isso é muito relevante com a questão de falar sobre enablers, tá? E também, quem não viu o vídeo sobre enablers, está passando o link do vídeo aí, dê uma conferida, porque esse assunto, na verdade, que eu posso falar, ele vai abordar serve tanto para enablers, tá, quanto para as crianças douradas. Então, assim, pessoal, antes de mais nada, tá, eu quero dizer que eu não conheço, entendeu? Assim, não existe. Eu vou falar da minha experiência e, como sempre eu falo, eu posso estar errado, entendeu? Até porque eu não tenho como me basear numa experiência científica, em dados, em estatísticas e coisas, entende? Então isso é muito em cima do que eu observo, né, da minha observação e daquilo que é compartilhado, né, com pessoas que passaram por um abuso por narcisistas, lidaram com essa situação, se recuperaram. Em suma, eu vou abordar esse assunto com base nesse conhecimento, no conhecimento empírico, tá? Então, vamos lá. Assim, pessoal, começando pelos enablers, tá? Então, se as criaturas enablers, se os enablers, que são as pessoas que facilitaram, né, só fazendo um resumo aqui, enablers, então, são aquelas criaturas que veem o que os demônios narcisistas estão fazendo, certo? Sabem que eles estão prejudicando alguém e viram para o lado, tá? Como não tivesse nada acontecendo, e se por acaso forem chamados, se as criaturas narcisistas, os demônios narcisistas forem expostos, os enablers, se chegar uma questão, entende? Os enablers vão chegar e vão dizer que não aconteceu nada, que tudo que estão falando é uma invenção, que tudo que estão falando é uma mentira, que não aconteceu nada. E essa é a função dos enablers: permitir que a merda que os narcisistas fazem aconteça, permitir que, se eles forem prejudicar uma ou várias pessoas, ou um país inteiro, ou um planeta inteiro, na verdade vão em frente e eles vão fazer todo o meio de campo para que aquilo aconteça e não sejam expostos pelo que são e pelas consequências do que fazem. Por isso que eu digo, o maior medo de narcisistas é serem expostos pelo que são e pelas consequências do que fazem. E mais uma vez eu digo que as criaturas narcisistas são plenamente conscientes do que estão fazendo, por isso que precisam dos enablers. E mais uma vez está passando o link aí, qual é o maior medo dos narcisistas, para quem não viu esse vídeo. Então, assim, pessoal, as criaturas, os enablers, eles fazem isso, eles fazem esse meio de campo, eles ajudam, eles protegem, acobertam, entende? As criaturas narcisistas. Muita gente diz que é com medo que os narcisistas se virem contra elas, tal. Eu vejo de uma maneira muito mais simples, pessoal. É como a pessoa tivesse vendido a alma pro demônio. Chegou o diabo, entendeu? E disse:
É aquela velha história, vender a alma pro diabo, entendeu? Então, as criaturas enablers, elas fizeram e escolheram isso porque elas quiseram, entende? Nenhum narcisista colocou uma arma na cabeça delas e disse, ou tu faz isso, eu te mato, entendeu? Elas fizeram isso porque são covardes, porque são prostitutas morais. Por que são prostitutas morais? Porque, cara, os enablers são as pessoas que conseguiriam expor as criaturas narcisistas pelo que são e pelas consequências do que fazem, entende? E elas sabem, elas sabem de tudo, só que elas escolhem virar pro lado, passar a mão, entendeu? Esconder essa história toda e fazem isso, entendeu? Por isso que são prostitutas morais, porque essas criaturas, elas estão se beneficiando de alguma coisa que vem, né, em troca do narcisismo. Então, as criaturas enablers, elas estão recebendo desses demônios narcisistas alguma coisa ou várias coisas, entende? Eu não vou agora aqui ficar falando exatamente o que é e o que não é que estão recebendo, mas estão ganhando alguma coisa nisso, com certeza. Tá? E eu quero dizer que essa questão de estarem ganhando alguma coisa sobre isso é o gancho para falar agora do o que acontece tanto com os enablers quanto com as crianças douradas. É o mesmo processo de vender alma para o diabo, pessoal. Mesmo processo. Então, assim, tanto os enablers quanto as crianças douradas que receberam tudo do bom, do melhor, entendeu? Foram gratificados, receberam um monte de recompensas por serem filha. Vocês escolheram esse caminho e é quem vocês são, entendeu? Então, para a pessoa ter um processo onde ela se arrepende, porque, como eu disse, enablers e as crianças douradas, assim como as criaturas narcisistas, são plenamente conscientes do que estão fazendo. Então, para um enabler ou para uma criança dourada chegar e reconhecer o que está acontecendo e voltar atrás, significa que ela seria o alvo primário da criatura, do demônio narcisista, entendeu? Por quê? Porque os narcisistas, o maior medo deles é serem expostos pelo que são e pelas consequências que fazem. Então, para uma criança dourada, sabe, perceber a merda que ela fez ao longo da vida inteira com um irmão, uma irmã, a maneira como ajudou, assim como os enablers, a prejudicar, é uma chance, pessoal. Eu não tenho um dado estatístico assim, mas na minha opinião, na minha leitura, isso aí é, eu diria assim, menos de 10%. Muito difícil, muito difícil. Eu não conheço nenhum caso, apesar de nesse canal alguém ter dito que isso aconteceu, entende? Eu quero dizer que isso é uma exceção da exceção, entende? Então, o que eu quero dizer assim, ó, pode acontecer, pode, milagres acontecem, entende? Mas é muito difícil, pessoal, porque isso significa que a pessoa, ela teria que assumir a responsabilidade por toda a merda que fez. E não só assumir a responsabilidade, como arrumar a merda que fez. Sabe? Isso significa que tanto o enabler quanto a criança dourada, ela teria que chegar para o irmão, para a irmã que prejudicou e não só pedir desculpas, mas ajudar, fazer tudo aquilo que não foi feito e poderia ter sido feito. E as chances disso acontecer, pessoal, é muito, muito difícil. Muito, muito difícil, porque significa que a pessoa, ela vai ter que, entende, lidar com uma criatura que está num estresse pós-traumático complexo, que está com sérios problemas financeiros, que está com problemas seríssimos, entendeu? De tudo que, da maneira como isso afetou a vida dela. Então, a pessoa, ela vai ter que lidar, na verdade, com uma bomba relógio, entende? Se ela
a criança adorada for ajudar o irmão ou a irmã, vai ser um processo extremamente difícil. Tem um cachorrinho aqui do meu lado, tá? Vai ser um processo extremamente difícil, porque eu não sei se ela vai ter condições de lidar com isso e se ela vai querer lidar com isso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Por isso que, porque eu digo assim, a criança adorada, ela pode até reconhecer o que fez, entende? Mas não quer dizer que ela reverteu, entende? Porque, como eu disse, enabler e crianças adoradas, elas são plenamente conscientes daquilo que elas fazem e de quem elas são, das consequências que elas fazem, do que elas participaram, do que elas ajudaram, da maneira que elas prejudicaram as pessoas. Então, o que está em jogo aqui é isso, pessoal. Uma coisa é a pessoa ela ser consciente, a outra coisa é a pessoa voltar atrás, reconhecer tudo que fez e desfazer todo o mal que fez. Então, respondendo à pergunta, existe como uma criança adorada, um enabler, desfazer todo o mal que fez? Eu acho que não. Pode ser que exista milagres onde isso aconteça, mas a chance disso acontecer é muito rara, pessoal. Por isso significa que a pessoa ela vai ter que lidar com anos de maltrato e de sacanagem que ela fez com alguém ou com mais pessoas, entende? E ela vai ter que comprar briga com a criatura, o demônio narcisista, expor e trazer justiça a isso, entendeu? Então, normalmente o que vai acontecer com enablers e com crianças douradas é que elas vão se tornar ou narcisistas ocultas ou narcisistas deflagradas, mas elas vão se tornar pessoas com uma índole muito ruim, entende? Onde a característica narcisista e de toda essa toxicidade vai fazer parte de quem elas são e da vida delas, porque elas escolheram esse caminho. Então é a maneira que elas vão ser, entende? Existe como elas saírem disso? Existe, desfazendo todo o mal que elas fizeram. As chances de acontecer são pequenas, como vocês podem entender. Tá certo, pessoal? Obrigado pela audiência. Eu espero que esse vídeo chegue sempre no momento oportuno de quem está buscando essas informações. E na sequência a gente volta a conversar. Tchau, pessoal.